Oi meninas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Carolina Cis, no canal da Mil Bijus. E hoje eu trouxe pra vocês uma proposta de uma make pra noite, uma make mais festa, mais balada, como vocês estão vendo. Um olho mais escuro pra combinar com um brincão. Então eu espero que vocês gostem, que vocês curtam esse vídeo. Então meninas, vamos lá, vamos começar esse olho aí mais festa, mais balada mesmo, um olho pra usar de noite. Eu vou começar com essa paleta da Luisance. Eu vou usar esse tom que é mais iluminado, ele é tipo, deixa eu mostrar pra vocês, como se fosse um iluminador, ó, tá vendo que ele é bem cintilante? Então, essa cor eu vou estar usando pra depositar aqui embaixo da sobrancelha, pra fazer esse contorno, dar uma iluminadinha aqui no olhar. Ele acaba realçando, ó, tá vendo que dá a impressão de que o olhar tá mais levantado, mais valorizado? Então, aqui também, deposita um pouquinho aí dos dois lados. E ó, sempre assim, tá? Depositando, ó, as batidinhas, tá? Nada de esfregar aqui nessa região, tá? E aí agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Eu vou pegar esse aqui, que você encontra também nas lojas da Mil Bijus. Esse, se vocês observarem, ó, ele tem um cortezinho mais chanfrado na diagonal. Tá vendo que o cortezinho dele é mais assim? Ó, esse ele é ótimo, principalmente pra você fazer essa marcação aqui nessa linha um pouquinho acima do côncavo, tá? E é isso que a gente vai estar fazendo agora. Pra fazer essa marcação, eu escolhi usar essa paleta da Ruby Rose, que é um dos lançamentos da marca. A marca lançou, se eu não me engano, 3 ou 4 paletas que você encontra também nas lojas da Mil Bijus. Aqui eu tenho até mais uma, ó, tenho duas pra mostrar pra vocês. Cada uma com uma tonalidade de cor diferente, sombras diferentes, tem colorida, tem mais nude. Essa que eu escolhi, ela tem tons mais escuros mesmo, então são as que eu vou usar pra tá fazendo essa make. Eu vou optar por esse tom, que ele é como se fosse um perolado, assim, mais escuro um pouquinho, mas ele também tem brilho. Então, ó, com o meu pincel de esfumar, eu vou pegar aqui a sombra e a gente vai começar esse olho. Ó, esfuma bem, movimento circular de vai e vem, tá vendo? Pode pegar aí mais um pouquinho de sombra. Essa cor a gente vai estar usando para fazer o fundo do olho, a base dessa maquiagem. Você pode até puxar um pouquinho mais aqui, tá vendo? Ó, o meu olho ele acaba aqui. Eu tô trazendo essa sombra até aqui mais um pouquinho. Por que disso? Porque no final isso vai dar um efeito, vai dar a impressão de que o nosso olho tá maior. Vai ficar aquele olhão mesmo, sabe? Então quando eu faço uma maquiagem mais escura, eu gosto bastante de alongar um pouquinho, que é puxar para fora um pouquinho do olho mesmo. Ó, agora aqui do outro lado também. Traz ela aqui pra fora, um pouquinho do canto do olho, como eu falei pra vocês. Deu uma esfumadinha boa, ficou bem esfumado o olho pra fazer essa marcação do fundo. Agora a gente vai vir com outro pincel. Eu vou vir com esse pincel aqui de esfumar, ele é um pouquinho menor, ó, é mais arredondadinho também, mas ele é um pouquinho menor. E aí eu vou vir trabalhando em tons de marrom. Esse tom de marrom eu gosto muito, é de uma paleta Pocket que a Ruby Rose lançou. Como vocês podem ver, essa é minha, eu realmente uso ela, uso muito, uso esse tom, já tá até acabando. Só tenho trazido produtos pra vocês já bem consumidos, que é pra provar que realmente eu uso, é muito bom mesmo, tá, meninas? Então, ó, vou pegar esse tom, ele é um marrom mais opaco, mais escuro mesmo. E, ó, eu vou vir agora trabalhando a linha do meu côncavo, vou começar a dar profundidade pro meu olhar, tá? O que é profundidade? Nessa parte do côncavo, que é aqui, ó, onde tem essa divisão entre a nossa pálpebra móvel e essa parte de cima do olho, ó, isso aqui é o côncavo. E é aqui que eu vou escurecer pra dar um aspecto de mais profundidade. Então, ó, como eu vou fazer isso? Também com movimentos circulares de vai e vem. Como é um olho mais noite, eu não vou deixar só no cantinho essa parte mais escura. Eu vou estar escurecendo toda a volta do meu côncavo. Ainda mesmo que com a marcação, tá vendo que o olho já ficou com o aspecto de estar mais fundo? Ele deu mais profundidade? Então esse é o efeito que a gente quer criar. O segredo é desse esfumado, desse olho mais escuro mesmo. Esfumar bem. E pra fazer isso, ó, movimentos circulares. Vocês podem reparar que eu apliquei produto apenas uma vez só. Como a sombra ela é escura, ela é bem pigmentada, eu não preciso aplicar mais produto. Agora o que eu vou fazer é só trabalhar o pincel em movimentos circulares, tá vendo? E aí eu vou sumindo com aquela divisão de cores que tinha antes no meu olho. Tá vendo que tá sumindo a marcação? Aquela marcação que tava no cantinho, o olho já começa a apresentar uma transição de cores aqui, do mais claro até essa parte mais escura. É isso que a gente quer, é esse o efeito do esfumado que a gente quer nessa maquiagem, tá? Agora eu vou fazer no outro olho, pega um pouquinho do produto e ó, de novo aqui ó, no côncavo, tá? Se acontecer de cair um pouquinho de sombra aqui embaixo, não tem problema, é só você vir com um pincelzinho de pó e dar uma varridinha. Como a pele foi bem selada, então isso não vai marcar, não vai ter problema. Agora tá começando a criar forma esse olhar, tomar forma essa maquiagem.
Então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa sombra, eu vou voltar para essa paleta aqui da Luisance, que vocês encontram também em todas as lojas da Mil Bijus. E aí eu vou pegar uma sombra um pouco mais escura, eu vou vir trabalhando com essa aqui. Ele é como se fosse um tom de um grafite, assim, ele não chega a ser um preto, ele tem uma cintilância, tá vendo? Como é uma make pra noite, eu gosto bastante de usar sombras mais cintilantes, elementos com mais brilho, que eu acho que isso valoriza bastante, tá? Então, ó, eu vou depositar com esse pincelzinho da Ruby Rose, que é o E55. Eu gosto muito dele pra depositar a sombra. Esse aqui vocês encontram nas lojas da Mil Bijus também. Tá vendo que ele é gordinho, ó, mas ele tem um formato arredondado, só que a cerda dele é firme, então ela vai ser bem boa pra gente estar depositando essa sombra. E aí depois a gente vem com outro pincel só pra esfumar essa cor. Então, ó, vou pegar um pouquinho do produto, tira bem o excesso, tá, gente, que essa paleta ela é bem pigmentada. Ó, aqui no final do meu olho, eu vou estar depositando essa sombra aqui no cantinho. Aos pouquinhos eu vou trazendo ela pra dentro, pro centro do olho, pra cobrir aqui onde a gente acabou deixando como se fosse uma pálpebra luz, tá vendo? Eu vou cobrindo com essa sombra. Sempre dando bastante ênfase na parte mais escura, o mais próximo possível do côncavo, tá? Que a gente quer deixar esse olho bem grande, valorizar bem esse olhar aí pra noite. Então, ó, apliquei, depositei, vou voltar lá com o meu pincelzinho de esfumar, aquele mesmo de antes que eu apliquei o marrom. E ó, movimento circular de vai e vem, onde eu apliquei essa sombra para desfazer essa marcação. Agora, vocês têm que ter bastante cuidado, tá, meninas? Que se na hora de esfumar com esse pincel o movimento circular subir muito, essa sombra que a gente aplicou agora, essa grafite, ela vai acabar escondendo essa parte do marrom, tá vendo? Porque a gente tem, ó, o iluminado, eu tenho o marrom que a gente usou, que é mais mate, mais sequinho, e aqui eu tô entrando com grafite. Se eu subir muito o pincel, eu vou acabar perdendo esse trabalho de 3 cores, vai ficar só o grafite e o iluminado. Então aqui, ó, só nessa parte do côncavo mesmo, com bastante cuidado pra estar esfumando aí esse olho, tá? Deu uma esfumada, sumiu a marcação, ó, a gente tá alongando o olhar, então traz aqui pro final um pouquinho de sombra, ó. Meu olho acabou aqui, eu desci um pouquinho, não esquece, pra gente fazer esse efeito maior aí no olho, tá? Agora eu vou vir com um pincel um pouquinho menor, é esse aqui, ele tem um pouquinho mais de precisão, ele é um pincelzinho de esfumar também, mas por ele ser mais curtinho, ele ter a cerda menor, ele acaba dando mais precisão no traço, ou seja, deixando a sombra mais marcadinha mesmo. E é isso que a gente quer agora nessa maquiagem, tá? Não vou usar o preto nela, eu vou estar usando essa cor aqui, ó, do lado da que eu usei anteriormente. Ele é como se fosse ele não chega a ser preto, é um marrom super escuro, tá vendo? Então ele é mais sequinho, já não tem tanto brilho. Eu vou pegar com cuidado essa sombra, que eu vou dar mais uma escurecida nesse cantinho. E ó, como eu não quero subir até meu côncavo, eu quero ficar aqui, é por isso que eu preciso de um pincelzinho menor. Se eu pegar um pincel com uma cerda maior, ele vai acabar ultrapassando o limite e aí a gente vai perder o trabalho que a gente fez antes, tá? Quando fizer o esfumado, tem que cuidar bastante isso, pra não perder essa transição de cores. Então ó, tô depositando aqui pra escurecer mesmo esse cantinho externo do olho. Do outro lado também. Ó, depositei, escureci o cantinho do olho, fechou. A parte de cima do olho é basicamente isso. Tem um detalhe que eu gosto muito, que eu vou fazer nessa sombra, que eu acho que também é o diferencial na maquiagem, seja ela pro dia ou pra noite, que é aquela iluminada aqui no cantinho interno do olho. Só que dessa vez, para iluminar o cantinho interno do olho, eu vou usar o mesmo iluminador que eu usei aqui em cima perto da sobrancelha, que isso vai dar um efeito bem legal mesmo na maquiagem. Vou estar usando o pincel E55 da Ruby Rose de depositar sombra, que esse também você encontra nas lojas da Mil Bijus. Só vou dar uma limpadinha nele, que foi o mesmo que eu usei para depositar a sombra no restante do meu olho, ou seja, com uma, duas opções de pincel você consegue estar fazendo um olho bem bacana, tá? Então, ó, a sombra mais luminosa aqui dessa paleta, vou estar pegando ela numa quantidade mais generosa e ó, deposita no cantinho do olho. Achou que não pigmentou muito? Eu gosto bastante de depositar ela com o dedo também, ó. Deposita com o dedo, dando batidinhas, pressionando aí na pele. Tá vendo a diferença, como ela ilumina mais? Depositou, iluminou o cantinho, já dá uma baita diferença, uma realçada aí nesse olhar. Agora a gente vai pra parte de baixo do olho. Como a gente vai fazer isso? Abaixo da linha dos cílios. A gente tem a linha d'água, que é onde vocês passam o lápis. Depois a gente tem os cílios. Eu vou estar aplicando sombra abaixo da linha dos cílios, que é pra dar aquele efeito de olhão mesmo, que eu venho falando desde o começo da maquiagem.
Gente, fazer olho, fazer sombra, uma coisa acaba puxando a outra e isso complementa o resultado final. Então assim, ó, alongadinha aqui no final, puxando um pouquinho pra fora do olho. Agora a sombra que a gente vai aplicar na parte de baixo, isso tudo vai aumentando o seu olhar, dando a impressão de ter um olho grande mesmo, tá? Então, ó, pra isso eu vou escolher essa mesma sombra mais escura que eu tinha usado antes, que é esse marrom bem escuro, ele não tem brilho, é mais sequinho. Eu vou vir com esse pincel que tem mais precisão e, ó, vem aplicando ela aqui, ó, embaixo dos cílios, com cuidado pra não descer muito, tá? A gente só quer dar uma escurecida inicialmente. Aí depois que aplicar o lápis, a gente vai tá esfumando um pouquinho mais. Ó, só pra escurecer um pouquinho mais esse olhar. Tá vendo que já deu uma diferença de um olho pro outro? Esse aqui já ficou com o aspecto de estar maior, esse olho. É isso que eu quero. Eu quero aumentar o meu olho. Eu quero como se fosse enganar vocês, porque o meu olho ele não é grande. Mas no final dessa maquiagem, vocês vão ver que eu vou estar realmente com um olhão assim. Então, ó, agora do outro lado. Ó, esfumei embaixo dos dois olhos. Meu olho já começou a aumentar, a criar um formato maior, a dar uma vida nessa maquiagem, né? Então agora a gente vai tá aplicando o delineador. O delineador, eu gosto muito dessa caneta da Louis Vuitton, eu acho que eu já mostrei ela aqui pra vocês. Ela tem bastante precisão, vocês encontram também em todas as lojas da Mil Bijus. Ó, vou mostrar pra vocês a pontinha dela, tá vendo que é bem fininha? Essa pontinha mais fina dela dá um acabamento maravilhoso no traço, ela é super pigmentada. E eu indico muito a caneta, principalmente pra quem não tem muita experiência no delineado, porque a caneta ela é firme. Como ela tem essa pontinha mais firme, pra você que tá começando com o delineador, eu super indico ela, que ela vai te dar bastante precisão aí nesse traço, tá? Então vamos lá fazer esse delineado. Eu gosto de começar por esse cantinho interno do olho. Começo preenchendo bem ele. E agora a gente vai puxar pra fazer aquele olho mais gatinho que todo mundo gosta. Ó, puxei até aqui, não fui até o final. E agora eu vou fazer a pontinha desse olho gatinho. Vou fazer esse olho mais levantadinho. Ó, já criei o desenho. Agora eu vou só pintar, vou só preencher esse delineado. Para preencher, coloca a caneta de ladinho, posiciona ela na lateral, que essa lateral dela também pigmenta, também sai produto, ó, na lateral. E é aqui que a gente vai estar usando para pintar o olho mesmo, que com a pontinha acaba demorando muito por ser muito fininha essa pontinha. Então, ó, delineei um olho, total diferença de um pro outro com o delineado e sem o delineado. Então agora eu vou estar fazendo no outro olho, os dois olhos já super delineados. Agora eu vou vir com lápis de olho preto. Gosto bastante de usar esse aqui da Louis Vuitton. Ele é um lápis de olho mais grossinho, a gente chama, como se fosse um lápis de olho estilo jumbo, assim, que ele é grosso, é diferente do tradicional. Ele tem a pontinha mais grossa também, o que faz ele pigmentar muito fácil. E eu gosto bastante dessa pigmentação do lápis da Louis Vuitton porque ele não escorre no olho. Então eu uso bastante, uso até pra fazer smoke eyes, que é aquele olhão todo pretão, eu gosto de usar ele antes da sombra também, que dá uma super pigmentada. Se você observar, é a minha primeira aplicação aqui, ó, ele já fica bem pretinho, tá vendo? Então é por isso que eu gosto bastante dele. Passou o lápis, agora é hora de borrar um pouquinho esse lápis, ó. Sem puxar o olho, sem passar na linha d'água, eu vou estar passando aqui na raiz dos meus cílios, que é pra dar uma borradinha real mesmo nele. Você pode até subir um pouquinho aqui, ó, esse cantinho da linha d'água, que a gente quer esse olho bem escuro, tá? Ó, tá vendo a diferença de um que eu já desci um pouquinho, eu já borrei um pouquinho com lápis, e o outro que tá só na linha d'água? Esse aqui eu tô com o olho maior, esse aqui eu já acabei fechando um pouquinho meu olhar, então agora eu vou abrir esse olhar pra ficar da mesma forma que esse, tá? De que forma? Ó, passando na linha dos cílios mesmo, na raiz dos meus cílios, como se eu estivesse borrando um pouquinho esse traço. A gente acaba criando um efeito como se o olho fosse maior, pelo fato de que aparenta que a nossa linha d'água tá mais embaixo, quando na verdade não tá. Foi só um efeito da maneira como a gente aplicou o lápis. E aí eu vou voltar com o meu pincelzinho de precisão e aquela sombra marrom mais escurinha que a gente tava usando desde o começo, tirar um pouquinho o excesso, porque agora eu quero o quê? Eu quero só dar uma esfumadinha nesse lápis que eu borrei. Uma esfumadinha com sombra pra dar um acabamento, pra deixar esse olho bem valorizado mesmo. Então, ó, esfumou embaixo do olho. Viu como esse olho já escureceu mais? Já ficou maior? Já deu uma impressão de estar grande esse olho mesmo? Eu vou voltar agora aqui com o meu pincel de precisão, esse aqui de depositar a sombra. Naquela sombra, ó, mais iluminadinha, que eu quero iluminar mais um pouquinho aqui abaixo da minha sobrancelha, para dar o acabamento final. Eu vou dar um pouquinho mais de luz aqui nas duas, que isso vai fazer total diferença nessa maquiagem.
E vou depositar um pouquinho mais também aqui nesse cantinho que eu mostrei pra vocês, que eu gosto muito desse cantinho iluminado, ele faz toda a diferença na hora da maquiagem. Então, essa é a diferença desse detalhe do iluminado. Então agora eu vou estar aplicando uma camada de rímel. Voltei, meninas, então agora já com cílios aplicados, já passei batom também, mas eu trouxe aqui pra vocês verem qual foi o batom que eu usei. Eu escolhi o número 92 dessa coleção da Max Love, que é uma coleção que a gente tá vendendo bastante também nas lojas. Eu já venho falando desses batons aqui nos vídeos. Se vocês observarem, olha como ele tem alta cobertura e o melhor de tudo, ó. Ele é um batom super sequinho, ele é mate, não borra, não escorre. Então assim, eu amo, é um dos meus preferidos que a loja vende. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E agora, pra completar essa make festa, esse look balada, eu escolhi esse brinco da coleção Premium da Mil Bijus. Esse brinco tá um arraso, quando colocar... Nossa, é o toque final, não adianta. Não adianta você fazer a melhor maquiagem, a melhor make pra sair se você não caprichar no acessório. Então dá uma olhada nesse brinco. Gente, eu tô amando, é sério. Olha só. O que vocês acharam? Tinha que trancar no meu cabelo bom? Então, gente, olha só. O que vocês acharam? Ficou ou não ficou um arraso? Então, acho que é isso, meninas. Obrigada mais uma vez por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam acompanhando o nosso canal, curtindo as dicas de maquiagem também. Hoje a gente trouxe essa proposta dessa make balada, uma make mais noite, mais festa, acompanhada de acessórios com bastante brilho também. É uma dica aí pra você estar arrasando na sua ocasião, no seu evento. Não esquece de seguir a minha página no Instagram, Assis Makeup. Curte, comenta o vídeo também, segue aí a Mil Bijus. Todos os produtos utilizados nesse vídeo, a gente vai estar deixando o link deles aqui embaixo para vocês. E é isso, muito obrigada e até a próxima!